Seção 2 da composição e instalação, né? O número de membros efetivos das comissões permanentes será fixado por ato da mesa, ouvido o colégio de líderes no início dos trabalhos de cada legislatura. A fixação levará em conta a composição da casa em face do número de comissões, de modo a permitir a observância tanto quanto possível do princípio da proporcionalidade partidária e demais critérios e normas para a reapresentação das bancadas. Então, o número de membros efetivos das comissões permanentes será fixado por ato da mesa, ouvido o colégio de líderes no início dos trabalhos de cada legislatura. Então, o número de membros efetivos das comissões permanentes será fixado por ato da mesa, ouvido o colégio de líderes no início dos trabalhos de cada legislatura. A fixação levará em conta a composição da casa em face do número de comissões, de modo a permitir a observância, tanto quanto possível, do princípio da proporcionalidade partidária e demais critérios e normas para a representação das bancadas. Nenhuma comissão terá mais de 13%, nem menos de 3,5% do total de deputados, desprezando-se a fração. Então, nenhuma comissão terá mais de 13%, nem menos de 3,5% do total de deputados, desprezando-se a fração. O número total de vagas nas comissões não excederá o da composição da Câmara, não computados os membros da mesa. A distribuição das vagas nas comissões permanentes entre os partidos e blocos parlamentares será organizada pela mesa logo após a fixação da respectiva composição numérica e mantida durante toda a legislatura. Então, a distribuição das vagas nas comissões permanentes entre os partidos e blocos parlamentares será organizada pela mesa, logo após a fixação da respectiva composição numérica e mantida durante toda a legislatura. Cada partido ou bloco parlamentar terá em cada comissão tantos suplentes quanto os seus membros efetivos. Nenhum deputado poderá fazer parte como membro titular de mais de uma comissão permanente, ressalvadas as comissões de legislação participativa, de segurança pública, combate ao crime organizado, cultura, defesa dos direitos das pessoas com deficiência, direitos humanos, minorias e igualdade racial, do esporte, do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, relações exteriores, de defesa nacional, de turismo, integração nacional e desenvolvimento regional, da Amazônia e dos povos originários e tradicionais, de comunicação, de defesa dos direitos da mulher, de defesa dos direitos da pessoa idosa, de desenvolvimento econômico e de administração e serviço público. Ao deputado, salvo-se membro da mesa, será sempre assegurado o direito de integrar, como titular, pelo menos uma comissão, ainda que sem legenda partidária ou quando esta não possa concorrer às vagas existentes pelo cálculo da proporcionalidade. Ao deputado, salvo-se membro da mesa, será sempre assegurado o direito de integrar como titular pelo menos uma comissão, ainda que sem legenda partidária ou quando esta não possa concorrer às vagas existentes pelo cálculo da proporcionalidade. As alterações numéricas que venham a ocorrer nas vagas dos partidos ou blocos parlamentares decorrentes de mudança de filiação partidária não importarão em modificação na composição das comissões, cujo número de vagas de cada representação partidária será fixada pelo resultado final obtido nas eleições e permanecerá inalterado durante toda a legislatura. As alterações numéricas que venham a ocorrer nas bancadas dos partidos ou blocos parlamentares decorrentes de mudanças de filiação partidária não importarão em modificação na composição das comissões, cujo número de vagas de cada representação partidária será fixado pelo resultado final obtido nas eleições e permanecerá inalterado durante toda a legislatura. Agora aqui, hein? Que o bicho pega. A representação numérica das bancadas em cada comissão será estabelecida com a divisão do número de membros do partido ou bloco,
aferido na forma do parágrafo 4º do artigo 8º, pelo quociente resultante da divisão do número de membros da Câmara pelo número de membros da comissão. O inteiro do quociente assim obtido, denominado quociente partidário, representará o número de lugares a que o partido ou bloco parlamentar poderá concorrer na comissão. O parágrafo 4º aqui do artigo 8º que ele se refere é assim: as vagas de cada partido ou bloco parlamentar na composição da mesa serão definidas com base no número de candidatos eleitos pela respectiva agremiação, na conformidade do resultado final das eleições proclamado pela Justiça Eleitoral, desconsideradas as mudanças de filiação posteriores a esse ato. Bem, então, é isso aqui. A representação numérica das bancadas em cada comissão será estabelecida com a divisão do número de membros do partido ou bloco, né, que são o número de candidatos eleitos pela respectiva agremiação, pelo quociente resultante da divisão do número de membros da Câmara pelo número de membros da comissão. O inteiro do quociente assim obtido, denominado quociente partidário, representará o número de lugares a que o partido ou bloco parlamentar poderá concorrer na comissão. Parágrafo 1º. As vagas que sobrarem, uma vez aplicado o critério do caput, serão destinadas aos partidos ou blocos parlamentares, levando-se em conta as frações do quociente partidário de maior para menor. Se verificado, após aplicados os critérios do caput do parágrafo anterior, que há partido ou bloco parlamentar sem lugares suficientes nas comissões para a sua bancada, o deputado sem legenda partidária observar-se-á o seguinte: se verificada... Bem, então, se verificado após aplicados os critérios do caput do parágrafo anterior que há partido ou bloco parlamentar sem lugares suficientes nas comissões para a sua bancada, ou deputado sem legenda, observar-se-á o seguinte: a mesa dará 48 horas ao partido ou bloco parlamentar nessa comissão para que declare sua opção por obter lugar em comissão em que não esteja ainda representado. Havendo coincidência de opções, terá preferência o partido ou bloco parlamentar de maior quociente partidário, conforme os critérios do caput do parágrafo anterior. A vaga indicada será preenchida em primeiro lugar. Só poderá haver o preenchimento de vaga decorrente de opção na mesma comissão, quando em todas as outras já estiver sido preenchida uma primeira vaga em idênticas condições. Atendidas as opções do partido ou bloco parlamentar, serão recebidas as dos deputados sem legenda partidária. Quando mais de um deputado optante escolher a mesma comissão, terá preferência o mais idoso dentre os de maior número de legislaturas. Após o cumprimento do prescrito no parágrafo anterior, proceder-se-á à distribuição das demais vagas entre as bancadas com direito a se fazer representar na comissão, de acordo com o estabelecido no caput, considerando-se ainda efeito de cálculo da proporcionalidade o número de membros da comissão diminuído de tantas unidades quanto as vagas preenchidas por opção. Definida na primeira sessão legislativa de cada legislatura a representação numérica dos partidos e blocos parlamentares nas comissões, os líderes comunicarão à presidência, no prazo de 5 sessões, os nomes dos membros das respectivas bancadas que, como titulares e suplentes, as integrarão. Esse prazo contar-se-á nas demais sessões legislativas do dia de início dessas. O presidente fará de ofício a designação se, no prazo fixado, a liderança não comunicar os nomes de sua representação para compor as comissões no termo do parágrafo 3º, 45. A vaga em comissão verificar-se-á em virtude do término do mandato, renúncia, falência ou perda do lugar. A vaga em comissão será preenchida por designação do presidente da Câmara no interregno de 3
de 3 sessões, de acordo com a indicação feita pelo líder do partido ou de bloco parlamentar a que pertencer o lugar, ou independentemente dessa comunicação, se não for feita naquele prazo. Juntamente com a composição nominal das comissões, o presidente mandará publicar no Diário da Câmara e no avulso da ordem do dia a convocação destas, para eleger os respectivos presidentes e vice-presidentes na forma do artigo 39. Artigo 39. As comissões terão um presidente e 3 vice, eleitos por seus pares, com mandato até a posse dos novos componentes eleitos no ano subsequente, vedada a reeleição. O presidente da Câmara convocará as comissões permanentes para se reunirem até 5 sessões depois de constituídas para a instalação de seus trabalhos e eleição dos respectivos presidente, primeiro, segundo e terceiro vices. Os vice-presidentes terão a designação prevista no parágrafo anterior, obedecidos pela ordem os seguintes critérios: legenda partidária. 2. Ordem decrescente da votação obtida. Serão observados na eleição os procedimentos estabelecidos no artigo 7º no que couber. Presidirá a reunião o último presidente da comissão, se reeleito deputado ou se continuar no exercício do mandato, e, na sua falta, o deputado mais idoso dentre os de maior número de legislaturas. O membro suplente não poderá ser eleito presidente ou vice-presidente da comissão. Então, só para voltar, o número de membros efetivos das comissões permanentes será fixado por ato da mesa, ouvido o colégio de líderes, no início de cada legislatura. A fixação levará em conta a composição da casa em face do número de comissões, de modo a permitir a observância tanto quanto possível do princípio da proporcionalidade partidária e demais critérios e normas para a representação das bancadas. E nenhuma comissão terá mais de 13%, nem menos de 3,5%. Então, nenhuma comissão terá mais de 13%, nem menos de 3,5% do total de deputados, desprezando-se a fração.